Olá, meu querido, minha querida. Hoje chegamos ao dia de número 12, aonde tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco de forma tão linda. Lembre-se, sempre tem alguém precisando dessa palavra. Então, eu incentivo você a compartilhar aí essa jornada com seus amigos, seus familiares. E eu tenho certeza que você vai abençoar o coração de muita gente. Vamos ao dia de número 12. O título de hoje é Haja imediatamente, haja radicalmente. Para amar como Jesus amou, preciso agir como Jesus agiu. Ele não tratou seus sentimentos como um convite que focalizasse a si mesmo, mas como um chamado para amar as pessoas. Ao observar o exemplo e o ensino de Jesus enquanto lia os evangelhos, descobri 2 princípios para lidar com o lado das emoções em nossa vida. Primeiro, dê prioridade ao coração agindo imediatamente. Segundo, leve o coração a sério agindo radicalmente. Então vamos ao primeiro princípio. Dê prioridade ao coração agindo imediatamente. Muitos de nós percebemos que as ações são importantes, mas pouquíssimos agem como se os sentimentos o fossem. Em vez de tratar com eles, facilmente os desculpamos e nutrimos ou tentamos ignorá-los. É interessante que, independentemente da estratégia que tentemos usar, o resultado final é o mesmo. Os sentimentos invariavelmente se tornam mais fortes porque não lidamos com eles. Então, como você pode dar prioridade ao seu coração? De que maneira age para mostrar que os sentimentos são importantes? No Sermão do Monte, Jesus fornece-nos uma ideia muito prática. Ele fala sobre o que fazer quando damos uma oferta na igreja e de repente nos lembramos de que alguém tem algo contra nós. Jesus disse: vá primeiro, reconcilie-se com seu irmão e depois volte e apresente sua oferta. Mateus 5:24. Põe o foco na palavra primeiro. Talvez até queira sublinhar. Jesus está falando sobre prioridade. Vá primeiro. Se um relacionamento não vai bem, dê prioridade a ele. Não há nada mais importante. Reconheça o que está no seu coração e faça algo em relação a isso. Você dá prioridade ao seu coração quando age imediatamente. Aliás, talvez precise deixar de lado este livro agora mesmo e agir imediatamente para fortalecer um relacionamento. O que você precisa fazer antes mesmo de ler mais uma frase desse livro? O que você precisa fazer? Faça agora. Talvez esteja pensando: e se eu falei na época em que o relacionamento piorou? Foi algo que aconteceu há muito tempo. Será que perdi essa oportunidade? Não, você ainda pode agir imediatamente, agora. Por que é tão importante agir agora? Porque se não o fizer, seus sentimentos produzirão uma úlcera dentro de você até que se tornem destrutivos. O propósito dos sentimentos é que sejam instrutivos e não destrutivos. Eles devem encorajar-nos a ações que devemos tomar. Quando os engarrafamos dentro de nós, eles começam a motivar ações que têm o potencial de interferir em nossos relacionamentos. No Sermão do Monte, Jesus usa boa parte da mensagem para falar sobre a importância tanto de como se age exteriormente, quanto de como se sente interiormente. Por exemplo, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Mateus 5:21. Trata-se da ação exterior. Não faça isso. Entretanto, Jesus dá um passo adiante. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Mateus 5:22. A palavra traduzir por irar aqui sugere uma ira estabelecida, uma maldade nutrida intencionalmente. Uma ira que foi alimentada para ajudar a crescer. Todos sabemos a diferença entre lidar com nossa ira e alimentar a nossa ira. É fácil mentir para nós mesmos e fazer de conta que estamos mantendo a ira sob controle. Pensamos muitas das vezes: e daí se eu odeio a pessoa no meu trabalho?
grande coisa se me sinto preso numa armadilha no meu casamento. E daí, se olho para os meus filhos e alimento sentimentos de frustração em relação a eles? O que eles não sabem não vai feri-los. Isso não é verdade. Seu coração sempre se deixa conhecer por suas ações. Você acha que pode esconder o que está no seu coração? Isso é impossível. A certa altura, o seu sentimento vai vazar. É como ter um recipiente radioativo com somente um pequeno furo. O vazamento é inevitável e sempre destrutivo. Por isso, é tão importante agir imediatamente. Já observou como maridos e esposas percebem rapidamente esse vazamento dos verdadeiros sentimentos do coração? O rosto pode parecer bastante inocente. Marido ou esposa talvez perceba uma pequena contração de algum músculo do nariz e diga: o que há de errado? Você diz nada? Quando no seu coração sabe que alguma coisa não está bem. E ele ou ela também sabe. O coração sempre vaza. É como o som irritante do ar escapando de um balão. Alguns até que são bons em guardar os sentimentos negativos por um tempo. O balão continua crescendo e crescendo. Mas então aparece a menor irritação e BAM! O coração explode. Suas emoções não precisam obrigatoriamente levar a uma explosão. Dê prioridade aos sentimentos do seu coração e haja imediatamente. Leve o coração a sério agindo radicalmente. Uma das afirmações mais radicais de Jesus foi esta: se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. Mateus 5,30. Evidentemente, Jesus está falando da atitude do nosso coração, não meramente das nossas mãos. Se você cortasse sua mão direita e ainda quisesse pecar, poderia, de qualquer modo, pecar com a mão esquerda. Jesus está dizendo que não permitamos que coisa nenhuma interfira na mudança radical de coração que Ele quer efetuar em nossa vida. Em toda a Bíblia, a mão direita é uma figura do que é mais importante, mais precioso, mais valioso. O que você permite entrar no coração é coisa séria. Portanto, leve isso a sério. Esteja disposto a dizer: farei tudo o que for necessário para garantir que o meu coração esteja no lugar certo. O que você permite entrar no coração afeta todos os seus relacionamentos. Assim, quando reconhece alguma falta de perdão, amargura ou lascívia, não tente minimizá-las. Elimine-as o mais rápido possível, porque o que acontece no coração tem impacto negativo sobre relacionamentos com Deus e com as pessoas. Jesus faz nos lembrar de como isso é essencial quando diz: corte a sua mão direita. Leve o seu coração a sério, agindo radicalmente. Como pastor, tenho aconselhado casais que estavam lidando com a tentação da infidelidade conjugal. Vamos usar um misto desses casais para obter um vislumbre de como acontece uma conversa dessa. Imagine que Carol e George entraram em acordo para conversar com seu pastor. Carol diz: eu sei que o nosso casamento não tem sido o que deveria, e por algum tempo tenho percebido que George esfriou sentimentalmente em relação a mim. E aí achei esse cartão de aniversário que uma colega do trabalho escreveu para ele. E a linguagem que ela ousa dá a entender que são muito mais do que simples colegas de trabalho. George diz: Carol me confrontou por causa desse cartão e eu admiti que essa mulher e eu temos almoçado juntos nos últimos meses. Tenho conversado com ela de forma não adequada, eu sei. Não ultrapassamos os limites físicos, mas eu disse coisas a ela que são muito íntimas, admito. Sei que estou me apaixonando, estou me aproximando dela emocionalmente e que estou brincando com fogo. O pastor responde: Jorge, você está certo. O sentimento com que você está lidando são fortíssimos e é preciso levá-lo a sério para que seu casamento sobreviva. Quero então te encorajar hoje a tomar a decisão de romper qualquer contato com essa mulher. Jorge responde: pela lógica, eu sei que o que diz está certo, pastor. Você me pediu que fôssemos totalmente honestos quando começamos essa reunião. Assim, preciso dizer que simplesmente não sei se consigo fazer isso.
Os sentimentos que tenho por ela são muito reais. O pastor responde a Jorge: Jorge, foi você que criou essa realidade. Foi você que escolheu encontrar-se a sós com uma mulher que não era sua esposa, a formar laços emocionais com ela e a compartilhar um pecado secreto com ela. A pergunta é: você vai permitir que os sentimentos que vocês criaram determinem seu futuro ou vai escolher fazer o que é certo? E pedir a Deus que implante um novo conjunto de sentimentos no seu coração. Você vai escolher o relacionamento com essa mulher ou vai escolher o seu casamento? Tendo passado por isso com muitas pessoas, posso dizer que na hora de responder à pergunta sobre o que vão escolher, a maioria quer as duas coisas. Elas sugerem algo como: talvez eu pudesse ver essa mulher somente nas reuniões de trabalho, enquanto eu e a minha esposa fizermos aconselhamento para tratar nosso casamento. Visto que a dor de lidar com os sentimentos é tão grande, as pessoas querem trilhar o caminho mais fácil e fazer de conta que esses sentimentos não são tão sérios. Talvez você pense que deixar a mente vaguear, mesmo que brevemente, a tentação ao adultério não afetará seu casamento. Jesus diz que afetará. Talvez pense que os sentimentos de raiva que está nutrindo não afetem seus relacionamentos. Jesus diz: afetam sim. O que está acontecendo no seu coração é coisa séria. Talvez esteja pensando que a autocomiseração, ou a peninha de si mesmo, que amontoa sobre si mesmo todos os dias, não está afetando seus relacionamentos, mas está. Quando ouvimos Jesus dizer corte e lance fora, às vezes achamos que não sabemos como fazê-lo. Não posso mudar meu coração, dizemos a nós mesmos. Até gostaria de fazer, mas não posso mudar minha maneira de sentir. Você está certo. Você não pode mudar a sua maneira de sentir, mas pode mudar as circunstâncias que o fazem se sentir assim. Então, os sentimentos mudarão. Quando alguém fala com qualquer um de nossos pastores sobre uma tentação para o adultério, sempre aconselhamos a pessoa a mudar as circunstâncias para fugir dela. A tentação sexual é algo fortíssimo, e Deus aconselha a não tentar combatê-la numa luta corpo a corpo. Ele nos orienta a ficar mais longe possível. Fuja do pecado sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Desse modo, se necessário for, saia do seu emprego, procure outro, se isso for resolver. Saia do seu bairro que está morando e ache outro lugar para morar, se isso resolver. Vale a pena manter o emprego e perder seu casamento? Vale a pena continuar morando num bairro e perder um relacionamento que Deus queira que durasse a vida toda? Talvez você esteja pensando: sei como lidar com isso. Consigo administrar esses sentimentos. Entretanto, Jesus diz: corte e lance fora. O que você permitiu entrar no coração é coisa séria e afetará a vida. Leve o coração a sério e esteja disposto a agir de forma radical. Encerramos assim o nosso 12º dia com esses pontos para refletirmos. Ponto para que você pense. O propósito dos sentimentos é que sejam instrutivos e não destrutivos. Versículo para que você possa memorizar. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 5,30. Pergunta para você considerar: como preciso agir imediatamente ou radicalmente para fazer a escolha de amar? Amanhã vamos meditar sobre escolha ter comunhão, escolha perdoar. Que o Senhor possa trazer ainda mais entendimento sobre a tua vida e possa te revelar ainda mais a palavra dele e abençoar ainda mais teu coração. Deus abençoe.